A mensagem de hoje, eu confesso, é um tema um tanto quanto desagradável, é um tema um tanto quanto nojento, mas é um tema que precisa ser pregado, ainda mais nos dias de hoje. O título da mensagem de hoje é Mês do Orgulho, Marcha dos Reprovados. Mês do Orgulho, Marcha dos Reprovados. A leitura responsiva de hoje foi de Juízes capítulo 19. Alguém pode me dizer o porquê ler essa passagem? Ou o que essa passagem está tentando nos ensinar? Juízes capítulo 19 pode ser considerado uma das passagens mais viscerais da Bíblia. Nós vemos uma história de um homem cuja sua concubina voltou para a casa de seu pai, o abandonou e ele foi atrás dela, foi buscá-la. Ele passou alguns dias com o seu sogro, festejando, se alegrando, o sogro ficou muito feliz por ele ter retornado. E após um tempo ele decide então voltar para a sua casa. E neste processo, que é descrito em Juízes, acaba escurecendo. E o moço que estava com ele, o seu servo, diz para ele repousar em Jebus, em Jerusalém. Era um local que estava mais perto, estava mais próximo, já estava tardando. E este homem não quis. É muito impressionante para mim esta frase que ele diz, no versículo 12 de Juízes capítulo 19. Porém, disse-lhe seu senhor, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Este homem não quis, este levita não quis ir até um local estranho, ele quis ir até uma região que era habitada por outros israelitas, por descendentes de Abraão, por outros hebreus, talvez por segurança, por receio de estar entre estranhos. Mas a decisão que ele tomou se provou extremamente errada, extremamente perigosa. Nós vemos uma história muito similar a que Ló passou em Gênesis capítulo 19. Uma história que também envolveu estrangeiros chegando até uma cidade, ficando sem um local para dormir, e após uma outra pessoa que também não era daquele local, no caso de Gênesis 19, nós temos Ló, que não era daquele local, juntamente com os 2 anjos que ele recebe em casa. Em Juízes capítulo 19, nós temos esse homem levita, o seu servo, a sua concubina, sendo recebidos em casa por um homem que não era daquela região, não era de Benjamim. Ele, de fato, era de Efraim, um homem da montanha de Efraim, que estava peregrinando em Gibeá. Porém, essa história termina de uma maneira muito mais trágica que Gênesis 19. Essa história termina em abuso, no qual a concubina foi entregue aos homens de Benjamim, do qual a Bíblia chama de filhos de Belial, que abusam dela a noite inteira. E quando o sol raia, quando o sol chega, eles se afugentam, se escondem novamente, e a mulher está morta. Por que essa passagem está na Bíblia? Uma história que envolve estupro, que envolve abuso sexual, que envolve mutilação de um cadáver. História terrível. Mas nós temos que entender que a Bíblia traz histórias terríveis. A Bíblia traz histórias sangrentas, histórias violentas, dignas de filmes de terror. Porque o mundo é assim. A Bíblia conta a história de um mundo real, do mundo em que vivemos. Um mundo que envolve histórias de assassinato absurdas, de causar pesadelos. Não é que essas coisas são histórias boas, não é que nós devemos buscar meditar em assuntos negativos a todo tempo, mas a Bíblia, sendo um livro de seres humanos, vai relatar coisas que seres humanos fazem. E aqui em especial nós temos um grupo específico de seres humanos. Esses homens de Benjamim, muito similares aos homens de Sodoma, hoje em dia, no ano de 2023, e já alguns anos atrás,
realizam paradas, grandes celebrações, grandes comemorações durante todo o mês 6 do ano. O mês do orgulho gay. O orgulho de ser LGBTQ. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, que se orgulham, que se alegram com a sua identidade sexual, com as suas paixões, e com orgulho carregam bandeiras, panfletos e fazem paradas por várias cidades do Brasil e do mundo. Mas o que a Bíblia fala acerca desse pecado? O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? O que o Antigo e o Novo Testamento falam? Há pouco tempo atrás, eu e a Priscila estávamos estudando e um vídeo foi recomendado no meu celular. A Priscila estava assistindo alguns vídeos acerca de mensagens bíblicas. Se eu não me engano, era o canal Copy Jesus Copy, alguma coisa assim, no qual tinha uma série Você Entendeu Errado. Você Entendeu Errado, histórias bíblicas. E era um rapaz lá com a camiseta de futebol, sendo entrevistado por outro barbudo, que era o dono do canal. O camiseta de futebol era um convidado. E ele explicava acerca de histórias bíblicas que você entendeu errado. E ele falou acerca de Gênesis 19, que muitas pessoas têm uma interpretação absurda, que o pecado de Sodoma era a homossexualidade, quando na verdade o pecado de Sodoma era que eles eram pessoas orgulhosas, que eles eram pessoas que odiavam pobres. E nas palavras do rapaz, os homens de Sodoma abusavam sexualmente os mendigos para humilhá-los. Você entendeu errado. A verdade é que os homens de Sodoma, eles eram tão orgulhosos e tão amantes do dinheiro que eles abusavam sexualmente os pobres, porque eles são pobres. E a cidade de Sodoma era uma cidade conservadora que não podia ter pobres. Eu nunca vi uma explicação mais idiota, mais absurda em toda a minha vida, acerca de qualquer doutrina bíblica. O que Gênesis capítulo 19 e Juízes capítulo 19 contam é a consequência do homossexualismo. O que esse pecado causa? Historicamente, o que aconteceu com nações cujos homossexuais, e aqui eu não digo só um homem com homem, mas também mulheres com mulheres. O que isso tudo causa em uma sociedade? No nosso último estudo, vimos acerca do joio e do trigo. E eu mencionei uma palavra de maneira constante: reprovados. Alguém se lembra da definição dessa palavra? O que ela significa? O que é um reprovado? Não passou na prova. Pessoa o quê? Não passou uma prova. Que prova seria essa, nesse contexto? Eu vou dar um desconto para as mulheres porque elas estavam Cozinhando. Então não vou calar já. Mas os homens estavam aqui. Então vamos lá. XY. Reprovados é porque eles não recusaram o evangelho. Sim. E não terá mais. O coração já está duro com o evangelho, não vai ser mais. O evangelho não vai tocar eles mais. Eles estão reprovados para a salvação. Sim, justamente. Esses reprovados vêm de Jeremias capítulo 6, especialmente, mas em outras passagens da Bíblia também, que falam acerca de um grupo de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de serem salvos, mas rejeitaram a palavra de Deus de maneira sistemática. Não foi só uma vez, não foi só duas, foi algo constante. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de Faraó, por exemplo, que isso aconteceu, mas temos também aqui os homens de Benjamim. Temos também aqui os homens de Sodoma. E nós vamos ver nesse estudo que tanto na lei, tanto nas inscrições históricas da Bíblia, tanto no Novo Testamento, a Bíblia conta uma só história de um tipo de pecado associado com os reprovados. Então, para as irmãs e irmãos que não puderam estar aqui no último estudo, não se preocupem, a gente vai rever o que esse termo significa. Mas vamos até Levítico nesse momento. Vamos até um dos livros que provavelmente é mais evitado nas leituras anuais. Levítico e Números. Nesse momento vamos para Levítico capítulo 18. Levítico, como um todo, inicia com descrições acerca de sacrifício de animais, por isso que as pessoas não costumam lê-lo até o final, mas eu garanto para vocês
não é só sobre sacrifício de animais, e mesmo que fosse, ainda é a palavra de Deus. Então, se está registrado, há uma importância para nós. Vamos para Levítico capítulo 18. Vamos começar a leitura no versículo 2. Eu vou pedir para que um irmão leia para mim Levítico capítulo 18, versículo 2, até o versículo 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Muito obrigado, irmã. Então, o que nós vemos aqui em Levítico 18 é uma série de leis instituídas por Deus. Leis e mandamentos que vieram do Senhor, que são diferentes dos estatutos e mandamentos da terra de Canaã, da terra do Egito. Então, o que nós vamos ler aqui em Levítico não é a opinião de Moisés, não é a opinião dos hebreus, é a opinião do Senhor, de Jeová, do Pai, do Criador. Vamos para Levítico capítulo 18, indo para o versículo 22. A Bíblia diz em Levítico capítulo 18, versículo 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. O que é uma abominação? Deus detesta. Algo detestável, algo que causa repulsa. É algo até relacionado com odiável. Um ódio tão grande que causa até um certo nojo, um afastamento. Um homem deitar com outro homem aos olhos de Deus é algo natural. É algo neutro. É algo positivo. Lá em Lavras, eles distribuíram pela faculdade, pela UFLA, uma série de cartazes falando: Deus ama a diversidade. Deus criou a diversidade. Com um grande arco-íris. E ao lado havia informações sobre uma igreja presbiteriana de Lavras, falando para você fazer a sua carteirinha anti-homofobia. Seja um guerreiro a favor dos homossexuais, que Deus tanto ama, que Deus criou. É isso que o Levítico diz? Deus criou a homossexualidade? A minha Bíblia está diferente da de vocês? Pois o que aqui claramente diz é que é uma abominação. Eu já ouvi explicações falando que o termo abominação aqui em hebreu é uma abominação no sentido de santa. Então isso quer dizer que eles são prostitutos dentro do templo que se vendiam. Então aqui Deus está falando contra esses prostitutos. O pessoal viaja na maionese e arruma qualquer explicação para fugir do texto. Tá bom, vamos colocar uma abominação santa. Uma abominação relacionada com coisas sagradas. Nós vamos ver o porquê que isso pode ser explicado. Mas no mundo fato está falando, homem deitar com homem é uma abominação. Seguindo a leitura do versículo, vejamos o que é colocado logo após isso. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. Confusão é, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Vejamos que Deus classifica a homossexualidade como uma abominação. Qual é a punição para a homossexualidade na Bíblia? É uma abominação. Termina por aí? Ou existe uma punição judicial? Tem uma passagem que fala que os sodomitas não hernarão os reinos dos céus. Sim, 1 Coríntios capítulo 6. Mas e na lei? Existe alguma punição judicial para o homossexual?
Levítico 20, versículo 13. Vamos virar a página para Levítico, capítulo 20, versículo 13. A verdade é que sim, existe. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Quando eu vi esses posters pela faculdade, eu tinha uma caneta preta em mãos, fiz uma coisa simples, escrevi. Levítico 20, 13, Romanos, capítulo 1, Levítico 18, 22. Para que arrancar? Deixa para as pessoas verem. A gente passou uns dias depois, estava tudo recortado. Nos lugares que tinha versículo, estava rabiscado. Odeio crente, estava escrito. É interessante, um pôster, em teoria cristão, você não pode escrever um versículo bíblico. Eu estava até pensando em escrever João 3,16, só para ver se o pessoal riscou só porque era versículo, se eles viram o que o versículo estava dizendo. Mas enfim, testar depois. Levítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Então a punição para a homossexualidade na Bíblia é bem clara: pena de morte. E mais uma vez nós temos outro pecado associado à homossexualidade, versículo 15 aqui. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Vejamos, homossexualidade é uma abominação, e juntamente com a homossexualidade nós temos a zoofilia. Esses dois pecados estão relacionados com a sexualidade, o desejo, a paixão que o ser humano sente por uma coisa não natural. A Bíblia relata uma série de pecados que é chamados de tentações comuns aos homens. Nós temos exemplos de adultério, nós temos exemplos de fornicação, e nós podemos mencionar personagens bíblicos ou que eram salvos quando cometeram, ou antes de cometerem eram salvos e eventualmente consertaram suas vidas. Nós temos exemplos de feiticeiros que foram salvos na Bíblia, magos, bruxos. Quem? Simão, o feiticeiro. Nós temos uma história acerca dele em Atos. Então nós temos um feiticeiro que ouviu o Evangelho e criou. E feitiçaria é justamente um pecado que é punível com pena de morte também. Versículo 27 de Levítico 20. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Então, aqui no versículo 27, nós temos uma punição de pena de morte para bruxaria. Mas é possível que um bruxo seja salvo. É possível que, igual nós vimos na história de Simão, em Atos, nós podemos ver, que foi salvo. Um adúltero, a Bíblia fala de alguma pessoa que cometeu adultério? Vários. Pessoas que tinham muitas esposas? Vários. Pessoas que mentiam? Várias. Pessoas que bebiam muito? A gente tem a história de Noé para falar disso. Então a gente vê que tem uma série de histórias onde temos cristãos cometendo pecados gravíssimos, pecados puníveis com pena de morte, e pecados de vários tipos. São tentações comuns aos homens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou passível de cometer adultério. Eu, João. E vocês também são. Todos nós somos, porque todos nós temos a carne. Todos nós temos o velho homem. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. O assassinato não é uma coisa que é impossível de acontecer conosco, porque nós temos histórias de pessoas na Bíblia que cometeram assassinato. Agora, homossexual. A Bíblia fala de um personagem bíblico que cometeu homossexualidade e mudou? Ou de algum salvo que cometeu homossexualidade? Em algum momento de Gênesis e Apocalipse tem alguma história nesse sentido? Não. Em nenhum momento, do início ao fim da Bíblia, tem uma história positiva de algum homossexual ou de algum zoófilo. Até, de fato, a Bíblia não fala exatamente de algum caso de zoofilia em específico, igual a gente vê de homossexualidade, mas menciona como pecado punível com pena de morte também. O que nós temos que entender neste momento, irmãos? Esse pecado que nós temos aqui, esses dois, eles são resumidos em uma palavra que a Bíblia usa em outros momentos: sodomia. Sodomia remete os homens de Sodoma, que são conhecidos justamente por tentarem abusar sexualmente dos anjos que entraram.
E quando Ló não quis entregar os anjos, Ló tentou conversar com eles buscaram abusar Ló. E se não fosse por conta dos anjos, muito provavelmente a gente ia ter uma história parecida com Juízes 19, em que Ló teria morrido. Talvez o restante de sua família também, porque eles estavam tentando quebrar a casa. Então, nós não temos nenhuma história positiva de nenhum homossexual, de nenhum sodomita. E essa palavra é muito importante ser usada, sodomita, porque ela engloba tanto uma pessoa que tem prazer pelo mesmo sexo dela, um homem com homem, uma mulher com mulher, quanto pessoas que têm prazer por animais, quanto pessoas que têm prazer por cadáveres e até pedofilia também. Então nós temos uma série de pecados abomináveis, coisas que é vergonhosa até de ser mencionado, até de ter que saber que isso existe, que nunca se passa pela cabeça de nenhum ser humano comum. Não estou falando só de nenhum cristão, até descrente. Você vai falar de um assunto desse com descrente, a pessoa fica com um asco, a pessoa fica revoltada, só de ouvir, não precisa ser cristão. Eu já vi ateu falar muito negativamente de homossexualidade. Eu já vi católico e de várias outras religiões falar muito negativamente acerca desse pecado. Então, por que essas pessoas pecam essas coisas? Se não é uma tentação natural. O que aconteceu para eles chegarem nesse ponto? Porque se fosse uma tentação natural, qualquer um de nós poderíamos fazer. Isso é uma tentação natural? Para qualquer pessoa, acordar um dia, nossa, eu estou com atração sexual por uma criança, por um cachorro, por um corpo morto. Não dá nem para entender o que acontece. Então, em tentativa de explicar como uma pessoa chega a ter tais sentimentos, a filosofia, a ciência vai tentar explicar que é alguma coisa no desenvolvimento ainda, no embrião, na barriga, que nasce um gene gay. Já foram feitas pesquisas e esse gene não existe. Geneticamente, fisicamente, não há nada que difere um homossexual de uma pessoa comum. Então não é uma questão biológica. Até porque se fosse, seria o equivalente de Deus tornar a pessoa nisso. A mesma coisa vale para um psicopata ou para um assassino em série. A psicologia vai dizer que são pessoas que, talvez na infância ou enquanto crianças, tiveram alguma questão mental que o levaram a ser isso. Mas dizer que foi assim é colocar a culpa em Deus. Deus não é autor de confusão. Deus não vai patrocinar o pecado. Não vai criar e obrigar pessoas a cometerem pecado. Então nós vamos ver aqui neste momento como um homossexual é gerado. Segundo a palavra de Deus, não segundo tradições de homens, não segundo a biologia, não segundo a opinião humana, mas segundo a palavra de Deus. Vamos neste momento para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Até agora nós estudamos o Antigo Testamento. Alguém pode dizer, não, mas o Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento era outro Deus, ele era cruel, ele não amava, ele era vingativo. Fala de alguém que nunca leu Apocalipse, ou Atos, ou qualquer outro livro do Novo Testamento, inclusive Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Até agora o que a gente leu, o que a Bíblia está descrevendo? Pessoas que não conheceram Deus? Pessoas que não conheceram o Evangelho? Pessoas que não tiveram contato com a Bíblia? Não, pessoas que conheceram, tendo conhecido. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, eles tiveram a oportunidade. Mas o que eles fizeram? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem
de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Que exemplo a gente pode dar de um grupo de pessoas que viram o poder de Deus, viram os milagres de Deus, e ainda assim deram a glória a imagens, a ídolos? Que exemplo bíblico a gente pode usar disso? De pessoas que viram que Deus é real, mas ainda assim escolheram adorar imagens de animais. Como do Egito. O povo que saiu do Egito. Êxodo capítulo 32 narra justamente isso. Moisés vai até o monte para comunicar com Deus. Eles viram cada milagre que Deus fez no Egito, mas ainda assim eles falam para Arão: levanta-te e faze-nos deuses. Eles vão e adoram o bezerro dourado. Eles dão a glória do Criador para a imagem corruptível, para a própria criação. Qual que é a consequência disso? Alguém pode ler para mim o versículo 24? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Por isso, em consequência disso, conhecer a Deus, não glorificar como Deus, o Senhor os entregou às vontades, aos desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Por quê? Por que motivo? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, em consequência, em resultado, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A Bíblia King James diz que Deus os entregou a uma mente reprovada. A CF muda um pouco a tradução, ainda dá para entender um pouco do contexto, mas o que nós estamos falando aqui, irmãos, é de como um reprovado ou um filho de Belial, que é um termo que nós lemos em Juízes capítulo 19, como uma pessoa dessa surge. Ela tem a oportunidade de conhecer a Deus, ela tem a oportunidade de ser salva, mas ela se endurece. Ela se endurece, ela se endurece, ela muda a verdade de Deus em mentira, e a partir disso Deus a entrega às paixões vis de seu próprio coração. Então, não é Deus que quer que eles sejam reprovados. Não é Deus que deixou de morrer por eles. Não é porque Jesus não pagou pelos pecados deles na cruz. Cristo morreu por todos os homens. A gente não está falando aqui de calvinismo, que Deus vai eleger alguns para ser salvos e outros para serem reprovados. Até porque, na perspectiva calvinista, todos nós somos reprovados. E Deus escolhe alguns para dar a vida eterna. Eles também ensinam a depravação total, então qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer coisa horrível, qualquer tipo de pecado. Mas isso é um assunto para outro momento. O que nós vemos aqui é que essas pessoas escolhem tomar esse caminho. Um caminho de endurecimento contra Deus, de resistência contra Deus, que termina com o quê? Com a sodomia. Então não é que a pessoa nasceu homossexual e aí Deus a abandonou. Não é que Deus predestinou ela para não ser salva e aí ela acabou se tornando homossexual, ou que Jesus não morreu pelos pecados homossexuais. Deus morreu por cada e todo pecado de todos. O que aconteceu é que ouviu o evangelho, rejeitou, aí se transformou em um reprovado. E a partir disso, a partir desse momento que a sua consciência é cauterizada, como ferro quente, a partir desse momento que o seu coração se endurece, tudo é possível para essa pessoa. Pedofilia, zoofilia, necrofilia, seja o que for, tudo é possível, não há limite para o caminho que essa pessoa pode prosseguir. Então é por isso, irmãos, que a Bíblia ensina que nenhum homossexual, de fato, nenhuma pessoa que arde em seu coração, um homem por um homem, uma mulher por uma mulher, um homem por um animal, eu não estou falando aqui de, por exemplo, um homem afeminado, ou uma mulher masculinizada. Hoje em dia tem muito homem que pinta a unha, tem muito homem que tem um estilo mais afeminado.
por outro, sem falta de palavra, mas até alguns com o objetivo de atraírem mulheres. Tem pessoa que acha que isso vai ser um atrativo, e assim faz. Eu conheço pessoas assim, que gostam, são atraídos por mulheres, mas agem também de uma maneira mais afeminizada, se as palavras existirem. Então, eu não estou falando disso, eu também não estou falando de uma pessoa que talvez estava bêbada, que talvez abusou de alguma substância, e outros à sua volta o levaram a cometer um pecado assim, porque isso acontece muito, especialmente em festas. As pessoas se embebedam e levam os outros para fazerem brincadeiras de muito mau gosto. Tanto que a gente tem até uma história parecida assim na Bíblia com Ló. Depois que ele foge, as filhas o embebedam, ele nem vê elas entrarem nem saírem. Então isso é uma forma de abuso sexual, de estupro também, que acontece com o uso de substâncias. Eu não estou falando disso, e também não estou falando de crianças que cresceram em um mundo onde isso é considerado legal, onde isso é considerado bonito, e elas imitam porque estão vendo na televisão. Eu digo isso porque recentemente comecei um estágio em escolas e você vê que 6º ano, 7º ano, 9º ano, 8º ano, já tem muitas pessoas com comportamento sodomita. Agora, se são de verdade ou não, eu não sei. Deus o sabe. Nós temos na Bíblia história de crianças que já eram pessoas muito ruins. Tem até 2 Reis capítulo 2, onde 2 ursas destroçam 42 crianças, o que mostra que já desde criança pode ser muito ímpio. E tem outras histórias também, histórias reais de crianças que mataram outras crianças. Coisas para outro momento também, histórias terríveis. Mas o fato é que, hoje em dia, como é algo tão popular, muitas pessoas imitam, porque acham que é algo que vai torná-las popular, porque acham que é algo do momento. Não quer dizer que realmente elas têm esse sentimento. O que eu estou falando aqui são de pessoas que sentem atração, que se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros. Um homem que deseja outro homem, assim como um homem, naturalmente, deseja uma mulher. Se é assim, se é este o caso, se é este a situação, não há outro diagnóstico, além de um reprovado, além de um filho de Satanás. Portanto, vamos dizer assim, um verdadeiro sodomita, não uma pessoa que faz um ato, não finge ser, mas uma pessoa que de fato é um homossexual, uma lésbica, um bissexual, um travesti, não pode ser salvo. Já passou já a chance de salvação. Foi reprovado nessa questão, ele foi entregue a uma mente reprovada. Nossa, João, então estamos falando que Paulo era um grande homofóbico. Não. A Bíblia não nos ensina a ter medo de homens, ou ter medo de homossexuais, ou de qualquer outra coisa. Não é medo. É desprezo. É nojo. É algo abominável para Deus. E se é abominável para Deus, quanto mais não deve ser para nós. A Bíblia fala que até mesmo Ló sentia nojo do que ele via. E Ló era um grande cristão. Ló era um exemplo de pessoa? Não. Mas até nisso, ele sentia nojo. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. É um capítulo que fala acerca de falsos profetas. Mas não somente isso, também menciona sodomitas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado, cansado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, não está falando aqui que é uma coisa negativa dele, justo no sentido de justificado por Cristo, não que ele era uma pessoa de uma boa vida. Cansado da vida dissoluta. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ló, que não era um exemplo de um bom cristão, ainda assim tinha isso no caráter dele. Ele se nojava com este pecado. Deus o considera a homossexualidade como uma abominação. Ló também considerava. E vamos ver o que Judas acha. Judas capítulo 1.
Judas, irmão de Tiago, não Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é outro exemplo de um reprovado. Judas só tem um capítulo. Vamos até o versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, a versão Rei Tiago diz uma carne estranha, não é um homem e uma mulher, é um homem e um animal, é um homem e um corpo, é um homem e outro homem, que foram após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. O que nós temos no restante do capítulo de Judas é uma pregação contra falsos profetas. Mas nós vemos que tanto em Pedro como em Judas há essa correlação entre um falso profeta e um homossexual. Ou um sodomita e um falso profeta. Porque tanto um falso profeta como um sodomita são tipos diferentes de reprovados. Nós temos, por exemplo, os apóstatas, que são pessoas que dizem ser cristãs, dizem ser salvos, mas depois rejeitam a fé, caem da graça, dizem que a salvação é por obras, que ela pode ser perdida, que Jesus não é Deus. Isso é um tipo de reprovado. Nós temos os serial killers, os psicopatas que matam e nunca sentem em nenhum momento remorso ou pena. Estes são um tipo também de reprovados. Nós temos os falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, e os sodomitas, que desejam uma carne estranha. Não estamos falando aqui de pessoas que há qualquer chance de salvação. A Bíblia não nos ensina a ir até as paradas homossexuais e pregar o Evangelho. A Bíblia não nos ensina a irmos até essas pessoas e buscarmos termos comunhão com elas, e muito menos a deixá-las ter acesso a crianças. Nos Estados Unidos tem ocorrido um evento chamado A Hora da Leitura com os Drag Queens, ou os travestis, no qual homens vestidos de mulheres, em alguns casos eles usam até uns grandes chifres, bem representativos do que são espiritualmente, para ler para crianças. Crianças de 3 anos, 5 anos, muito jovens. Então, o início da conversa do grupo homossexual era de só não ser criminalizado. Depois, só casar. Depois, só de estar em redes sociais, em filmes, em coisas, em mídias. E hoje em dia é só que as suas crianças aprendam. Só que as suas crianças tenham contato. Por enquanto. Então, eu, honestamente, não ficaria surpreso se já que alguns anos, 5, 3, seja quantos for, a pedofilia seja algo que está tentando ser normalizado. Nós temos que entender que isso não é algo leve, isso não é algo pequeno, isso não é algo... Para que pensar nisso? De fato, não é agradável, não é um tema feliz, mas é um tema real. E se nós não fizermos a nossa parte de nos apoiarmos na palavra de Deus, de entendermos quem essas pessoas são e o que elas querem, nós vamos permitir que o Brasil, que Boticão, que Campo Belo, que Lavra se torne em uma Sodoma e uma Gomorra. Então alguém pode dizer, Judas, Pedro, Paulo, Moisés, todos eram errados. Todos estavam em pecado. Mas Jesus pregava que devemos amar a todos. Jesus pregava, ame o pecador e odeie o pecado. Isso está certo? Jesus pregou isso em algum momento? Alguém já ouviu essa frase? Mas Jesus pregou? Tem algum versículo disso? Dá uma ajudinha para vocês. Essa frase vem de Gandhi, o grande líder cristão, o grande apóstolo de Jesus Cristo, do Senhor Gandhi. Gandhi nunca foi um líder cristão. Gandhi é um falso profeta, de uma outra religião que não tem nada a ver com o cristianismo. Não é nem assim um judaísmo, um islamismo, algo que sequer menciona a Bíblia para dizer que tenha uma correlação. Mas é uma frase que é muito popular no meio cristão. Não está na Bíblia. Mas vamos ver aqui uma coisa que Cristo falou. Mas quando Deus fala assim, amor o mundo, não é de forma geral? De forma geral. Deus em nenhum momento amou todos. E todos de fato. Inclusive os sodomitas. Porque havia um momento onde eles não eram ainda sodomitas.
Havia um momento onde eles ainda eram um bebê inocente, que nasceu, que por mais que tenha uma carne carnal, ainda não tinham morrido espiritualmente. E tem um versículo bem interessante em Oséias, vamos para Oséias capítulo 9, que nos explica o que acontece nessa situação. Oséias capítulo 9. Oséias capítulo 9, alguém pode ler para mim o versículo 11 de Oséias até o versículo 14. Oséias capítulo 9, versículo 11 a 14. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não havendo nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como Viatiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. O que o Senhor vai dar para essas pessoas? Morte. Seios secos, ventres que não produzem filhos, e se produzirem, esses filhos serão mortos. Então aqui nós temos uma passagem também muito negativa de Deus acerca de um grupo de pessoas. E o que ele fala logo no versículo 15? Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Versículo 17 diz: o meu Deus os rejeitará, porque não ouviram e errantes andarão entre as nações. Então, Oséias capítulo 9 também fala acerca da doutrina dos reprovados. Deus um dia os amou. Deus um dia amou a todos. Todos. Mas depois de tanto não ouvirem a Deus, não glorificarem como Deus, chega um momento que Deus não os ama mais. E eu acredito que não tem como interpretar outra coisa, além de que Deus odeia este grupo de pessoas. Agora, o grupo de pessoas que Deus odeia é bem restrito. Não é todo mundo. Não é 99% da humanidade. É uma pequena parcela destes que se endureceram contra Deus, destes que são os reprovados. Tanto que se nós formos para Levítico, se nós formos para o Novo Testamento, a gente vai ver que desde o Antigo a Bíblia fala para amar o seu inimigo, amar o seu vizinho, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar aquele que te amaldiçoa. Então a Bíblia não fala para você odiar qualquer inimigo seu pessoal. A Bíblia não fala para você odiar qualquer tipo de pessoa por nada. Mas se a gente for para Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia vai falar que há um tempo para amar e há um tempo para odiar. Se há um tempo para odiar, quando é esse tempo? E se Deus odeia um grupo de pessoas, o que nós como cristãos devemos fazer? Amá-las? Nós devemos amar mais do que Deus? O nosso amor vai superar o que Deus amou? Vamos para Salmo 139. Salmo 139. Esse, meus irmãos, é um assunto extremamente polêmico. E eu sei que tem muita gente que não concorda comigo. Mas não é questão de concordar com João. Porque eu não escrevi Salmos, eu não escrevi Oséias, eu não escrevi Romanos, eu não escrevi nada da Bíblia. Salmo 139. Alguém lê, por favor, o versículo 21. Salmo 139. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, não me aflige por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com um ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Quem escreveu os Salmos? Humanamente falando. Davi. A gente tem outras pessoas que escreveram também, nem todos os Salmos foram Davi. Mas a pessoa que escreveu os Salmos foi inspirada pelo Espírito Santo? O que ela está falando? Eu odeio, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Eu os conto como meus inimigos. Se a gente fosse fazer um pequeno estudo aqui em Salmos, um pequeno estudo que poderia levar horas, uma vigília inteira, para a gente ler cada salmo que Davi ora pela morte de alguém. Salmo 58, Salmo de número 1, Salmo de número 5, Salmo de número 69, e a lista continua.
as orações em que Davi pede a destruição ou a morte de alguém. Então, se a Bíblia no Novo Testamento diz para orarmos em cânticos espirituais, em salmos, se Deus preservou a sua palavra com estes termos, se Deus odeia certas pessoas, qual que é a atitude de um cristão? Odiar os inimigos de Deus. No sentido de que as pessoas que odeiam a Deus. Porque se nós continuássemos lendo Romanos capítulo 1, nós vamos ver que essas pessoas são aborrecedores de Deus ou odiadores de Deus. Então, primeiro, eles se rejeitaram a Deus. Primeiro, eles se endureceram contra Deus. Primeiro, eles odiaram a Deus. Portanto, Deus os odeia. É uma relação similar com a de Tiago. Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. O negativo também é o contrário. Se as pessoas se afastaram de Deus, se rejeitaram a Deus, chega um momento que Deus fala, chega. Ponto final. Fim da parada. Não há mais esperança para vocês. Então, tipo assim, tem um versículo que fala que a gente tem que deixar a vingança para Deus. Claro. Então, mas esse sentimento de ódio por outra pessoa, a gente tem que deixar para Deus, no caso. Porque Deus vai dar o castigo que ela merece. Sim. Agora não cabe eu odiar ela por causa do pecado dela. Não concorda? Não cabia Davi não odiar a pessoa. Se há um tempo para odiar, quando é esse tempo? Não, mas nesse caso, só entrando nesse caso, Claro. você não acredita que, por exemplo, um homossexual ele possa se converter, então? Não. Mas e se ele nunca foi instruído? Porque a gente não tem uma explicação biológica. Sim. Você falou, a pessoa não nasce, mas tem criança desde a sua infância bem pequena, eu trabalho com criança bem Claro. pequena. Desde ali você consegue saber, isso aí, não sei não. Se não tiver uma instrução, ele não vai ser um homem, por exemplo. Dá pra você ver, né? Com que idade? Com 3, 2 anos, você já vê o jeitinho deles. Mas e aí? Você acha que se essa pessoa nunca pregou o evangelho para ela e ela cresce? Porque eu vejo criança que a família não é cristã, então ela Sim. não teve essa chance de ouvir o evangelho ainda. E ela se torna gay. Você acha que ele nunca pode se converter? No caso, eu acho que realmente a gente deve. A Bíblia fala para a gente odiar aquilo que Deus odeia. Sim. No caso, é um pecado abominável ao Senhor. Está errado ser assim. Mas essas pessoas não terão uma chance. Mas aí que está a questão. Se é uma criança de 3 anos, eu diria que é sem chance alguma, nem dela ser salva, nem dela ser um reprovado. Porque para ser salvo tem que ter idade suficiente para entender o evangelho. O que pode acontecer biologicamente? São distúrbios de hormônios que podem levar o homem a ter um comportamento mais afeminado por conta de uma questão biológica. Tanto que a gente tem certos distúrbios cromossômicos que as pessoas viram um hermafrodita. Que não existe um ser humano hermafrodita. Hermafrodita seria alguém que tem parte de homem e de mulher e consegue agir como um homem ou uma mulher, ficar grávido ou... Uma prevalece, sempre. E sempre uma prevalece, e ou no final ou vai ser homem ou vai ser mulher. Então, por mais que tenha um corpo parecido, é tipo uma espécie de síndrome de Down. Todo mundo que tem essa síndrome é parecido, tem alguma outra característica no corpo. Então é possível que isso aconteça, biologicamente. Que haja uma espécie de um eunuco, desde o ventre da mãe. Uma pessoa que não é homem ou mulher, mas externamente, anatomicamente, seja um pouco mais difícil de dizer. Mas se a gente está falando de uma criança assim, não tem como ser reprovado. Eu digo, ele cresceu dentro de uma família que aceita, né? Aquelas famílias de hoje em dia, ele muito amável, vai ser o que ele quiser. Mas ele nunca teve a oportunidade de ouvir o evangelho. Você acredita que ele não possa salvar? Ele já cresceu. Não, ele cresceu e, digamos, saiu do armário. Ele é homossexual depois que ele cresceu, mas ele não teve a oportunidade de ouvir. Ele só vai poder ser um verdadeiro homossexual se ele ouvir o evangelho. Aí que está a questão de ser provado. Só tem como ser se rejeitou a Deus. Eu concordo sem parte tipo, do sodomita, o assumido. Porque além de ter aquele pecado, eles é contra Deus. Eles gostam de bater de frente e, no caso, é inimigo mesmo de Deus. E dos cristãos também. Eu tive essa experiência pessoal na minha vida. 2 pessoas que eu conheço assim, de infância, da pessoa extremamente nova, de amigo de vida toda. Eu vi nesses 2 casos a pessoa começar a ter comportamentos muito estranhos, de um
uma pessoa era super amável com os pais, super carinhosa, super educada, começou a ameaçar os pais, que se não fizer o que eu quero eu vou me matar, que não sei o que eu vou me matar. Começou com um tanto de conversa estranha. Passou um tempo e começou a se vestir igual uma mulher. Começou a namorar à distância com um homem. E é uma pessoa que eu sei que teve contato de ouvir o evangelho, porque a mãe dele teve também. E foi eu mesmo que preguei para a mãe dele. E hoje se diz uma mulher. E outro caso, que também era um vizinho meu, cresceu juntamente comigo, começou a se envolver com droga, começou a se envolver com coisas que não convinham e assumiu ser homossexual. Inclusive é uma pessoa que eu ainda não era salvo quando eu tinha amizade com ele. Então eu tive uma experiência contínua de amizade mesmo depois que se assumiu homossexual. E foi um desastre. Foi uma pessoa que mentia muito, fazia muita maldade, buscou inclusive em festas, tentava chamar homens héteros e enganar de alguma forma, abusar deles também, com algum tipo de lábia, aproveitar da situação que o pessoal estava embriagado. Então, sim, são pessoas que, todas que eu conheço, confirmam a palavra de Deus. Os que eu conheço na faculdade, confirmam a palavra de Deus. Eu já tive homossexuais assumidos acharam um absurdo, porque numa aula que eu elaborei para apresentar, eu usei um exemplo bíblico. E o exemplo bíblico era de que a Bíblia chama a baleia de um peixe. Por que a Bíblia chama a baleia de um peixe? Era isso. Não era Jesus Cristo é Senhor, não era fogo no inferno, não era nada assim de uma doutrina mais profunda. Era por que a Bíblia chama um animal que hoje a gente considera não como um peixe, de um peixe? A pessoa acha um absurdo, porque toda vez que ela vê Bíblia, ela bloqueia. Então, assim, eles odeiam a Deus também. E Deus os odeia. Então, a gente está falando de homossexuais assumidos. Uma criança não pode ser um reprovado de 3 anos. Agora, quando que eram aqueles lá? Eram uns 7, 8 anos? Na Inglaterra, tem o caso de 2 crianças, John Venable e outro que eu não me recordo o nome, mas é uma história real, dá para pesquisar, dá para ver o caso. Uns 10, 9 anos, eles estavam no shopping, eles viram uma criança de 4 anos desacompanhada, eles sequestraram a criança, levaram ela para um lugar afastado, apedrejaram a criança, abusaram sexualmente da criança, enfiaram objetos dentro do corpo da criança, jogaram ela no trilho de trem, para que o trilho passasse e parecesse uma morte natural. De 8, 9 anos. 2 crianças, não foi uma sozinha, foram 2 que elaboraram um plano de sequestro, de abuso e de despachar o corpo. Não dá para entender o que passa uma pessoa assim. Mas já mostra que de 9 a 10 anos já tem idade para ser um filho de Belial, um filho de Satanás, um filho do inferno. Por isso que tem criança muito jovem dessa faixa etária que já é um homossexual assumido. Mas eu diria que ainda tem que tomar cuidado porque pode ser um comportamento estereotipado, assim, ela espelha em alguém, às vezes vem em casa, imita, não sabe o que significa de fato. Tem casos e casos. Mas o que a gente vê aqui, e o que eu queria que ficasse bem claro, é que isso é um pecado abominável, no Antigo e no Novo Testamento, punível com pena de morte, no Antigo e no Novo Testamento. Mas a Bíblia não ensina vandalismo ou vigilantismo, que seria justamente nós executarmos a justiça com as nossas próprias mãos. Paulo mesmo fala em Romanos que a homossexualidade é um pecado punível com pena de morte, mas é um dever do governo trazer a espada. Então é um dever do governo brasileiro, de Lula, de Bolsonaro, seja qual for o presidente no momento, ou o governador de Minas, de executar as penas de morte. Não é um dever nosso. Deus fala que tem que matar, então eu vou matar. Em nenhuma maneira Deus vai ensinar isso. Nós temos que seguir a palavra de Deus de fato, mas se nós não estamos no governo, é o governo que vai resolver com Deus. Agora, o que a Bíblia ensina que nós temos que fazer também é odiar. E odiar e se vingar é diferente. O que é o ódio bíblico? Vamos pensar aqui. Se eu amo uma pessoa, o que eu faço por ela? Biblicamente. Eu amo uma pessoa descrente, o que eu tenho que fazer por ela? Orar. O que mais que eu tenho que fazer por ela? Evangelizar. Mais alguma coisa? Comunhão. Estar junto com ela. Cuidar dela. Então a gente tem uma série de comportamentos que a Bíblia fala que são com amor. Que nós devemos ser com nossos vizinhos, com descrentes, uma série de pessoas. Agora, vamos pegar, evangelizar, pregar a palavra de Deus. O mais importante de todos esses. Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7.
Mateus capítulo 7, versículo 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedecem. Despedacem. Vejamos. Cristo está dizendo para você não dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as suas pérolas, para que eles não destruam isso que é santo e despedacem você. Se volte contra você. Se nós formos para Deuteronômio capítulo 23 e irmos para o versículo 17, vocês podem permanecer em Mateus, ou se quiserem pode ir para Deuteronômio, a Bíblia diz, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem o preço, a versão Retiago diz, de um cão, à casa do Senhor. A ACF viu que era um sinônimo e traduziu como sodomita também. Mas a Bíblia chama em Deuteronômio 23, na versão Retiago, que é uma boa versão, de cão. Homossexual, sodomita, cão. A gente vai ver que na Bíblia, várias vezes no Novo Testamento, relativamente, de maneira negativa, os cães são tratados. Filipenses, cuidado com os cães. Por quê? É um cachorro? Um pug? Um pitbull? Não, é um cão espiritual. Vamos voltar para 2 Pedro. 2 Pedro 2. Alguém lê para mim 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Deixe modos sobrevivos e por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e A porca. a porca lavada ao esponjadouro de lã. O capítulo que a gente leu mais cedo, falando de homossexuais, falando de falsos profetas, compara essas pessoas com o cão voltando ao seu vômito, com a porca voltando ao seu esponjadouro de lama. Os mesmos animais que Jesus menciona em Mateus 7. Então o que ele está falando? Não dê o que é santo a essas pessoas. Não evangelize eles. O verdadeiro sodomita, eu acho que na verdade ele não aceita o evangelho. Não vai querer de maneira alguma, mas pode fingir querer. Aí que está o problema. Dificilmente, mas é possível. Não tem uma história de que a Priscila estava vendo, comentou comigo, de uns travestis que estavam fazendo uma igreja, um negócio assim? Mas onde fica então a grande mandamento de Deus que fala ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? A toda criatura, a única exceção é porco e cão. Se você sabe. Aqui quando você viu no passado atrás, está falando de juízo. Né? Se você voltar lá, está falando para a gente não julgar os outros, para a gente não ser julgado, porque nós também somos pecadores. Nós temos erros também. Então Sim. nós não podemos ficar julgando os outros e não nem questionar, né? Pensar em pregar a palavra de Deus para eles, porque a gente se acha melhor que eles. Não é questão de ser melhor. Não. Agora. Nessa questão ali atrás é nesse sentido. Né? Da gente não julgar as pessoas. Né? Então não é porque é homossexual, né? Ou tem outra religião, ou um bandista, macumbeiro, né? Faz essas coisas assim. Você não tem que pregar o evangelho para ela. Porque senão, se a gente julgar os outros, a Bíblia mesmo está condenando a gente. Mas no caso aqui, eles já rejeitou, né? A questão aqui é você julgar de maneira hipócrita. Tanto que Jesus fala, tire primeiro a barra que está no seu olho, para que possa ver claramente e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, se eu julgo alguém, um adúltero não pode ser salvo, e eu vou e cometo adultério, ou eu cometi adultério, eu não posso julgar uma coisa que eu já fiz. Mas algum cristão já cometeu um ato de homossexualidade? Mas a Bíblia já fala que nós cometemos todos esses pecados no nosso pensamento, no nosso olhar. Homossexualidade. Não, adultério. Adultério. Matar. Sim. As pessoas até pensam em matar. A gente pensa, né, que se acontece alguma situação na nossa vida, principalmente antes de receber Jesus. Já pensou em matar alguém? Às vezes de raiva, né? Davi já matou alguém. Davi matou alguém. Mas aí que eu tô falando. Você quer dizer assim, o sodomita, né? Sim. Aquelas pessoas que já ouviram do evangelho Já e rejeitou. Já rejeitou. Entendeu? Ele já teve a oportunidade
Tanto que se você não sabe se a pessoa é um sodomita ou não, você prega. Na dúvida, prega. Na dúvida, ora. Agora, se você sabe que não é, até porque a Bíblia fala para você se afastar dessas pessoas. Não, aí é diferente. Como que você vai pregar o evangelho de alguém que você não consegue ter contato? No caso, ele não quer mais, já rejeitou. Né? Já acabou. É isso que eu estou falando. Jesus falou para os discípulos que rejeitar, saindo da cidade, bate o pé. Nem a poeira dos seus pés leve. Então, assim, há um momento que não é mais para evangelizar. Não é mais. Tanto que em Jeremias tem momentos que Deus fala, não ore por este povo, porque eu não ouvirei. Tem aquela passagem também, né, que fala do... como as pessoas que te levar um falso evangelho também. A gente nem é para receber em casa, nem tão pouco saudeiro. Justamente. O que a gente está falando? Um falso profeta. Que o próprio apóstolo Paulo fala, se algum homem, ou algum anjo do céu, algum de nós mesmos lhe pregar um outro evangelho, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. O que Paulo está falando para amaldiçoar alguém? Vá para o inferno. Seja você condenado. Já teve a oportunidade, só que ele não quis. Aí Justamente. rejeita isso. E é isso que os reprovados são. Esses 4 tipos que a Bíblia fala. Um sodomita, um homem sanguinário, que é uma pessoa que mata, não gosta de matar, sente algum prazer em matar, ou em abusar, torturar. Falsos profetas, aí a gente está falando de R.R. Soares, a gente está falando de Valdomiro, pessoas assim, bilionárias, que pregam falsos evangelhos, que levam milhares para o inferno. Ou os papas, por exemplo, na Igreja Católica. Sabe? Não é para si, né? E que não era para si. Então não é à toa que Pedro critica os falsos profetas e fala dos homossexuais. Não é à toa que Judas faz a mesma coisa. Porque esse grupo é o mesmo, farinha do mesmo pote, de certa forma. Eles são filhos de Satanás, que se manifestam de maneiras diferentes. Tanto que tem caso de abuso sexual por padre, às vezes até por pastor, ou por algum monge, algum líder espiritual. Então, às vezes, são 2 ao mesmo tempo, nesse caso. Mas é isso que é importante a gente entender, que a Bíblia fala que é um momento para não orar mais. A Bíblia fala que é um momento em que Deus não ama mais, mas não é que Deus nunca amou, ou que nunca se deve orar, nunca se deve evangelizar. Não é predestinação de maneira alguma. Mas depois que se tornou o que se tornou, acabou. É igual blasfemar o Espírito Santo. Não tem mais retorno. Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque a Bíblia diz, eles vão pisotear e vão atrás de você. Então, Ló, ao ter ido morar em Sodoma, ele estava se colocando em risco da sua própria família de estar no meio dessas pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Eu vou ir para uma parada homossexual evangélica. Não, nem vá lá. Você vai ver coisas abomináveis, detestáveis. Agora, se você estiver evangelizando e por acaso você bater na porta de um homossexual, na dúvida, evangelize, na dúvida, ore. Na dúvida, tente, até porque a pessoa pode ter um jeito de homossexual e só ser uma pessoa afeminada. Então, verdadeiramente, eu acredito que a pessoa pode manifestar, mas se a gente acabou de conhecer a pessoa, não tem como dizer no coração, a gente vê um raio-x do coração da pessoa. Mas essa é a doutrina dos reprovados. Eles são reais, eles são perigosos, e a Bíblia constantemente está falando ou para tomar cuidado, ou para que eles sejam mortos, no contexto dos líderes, dos reis. Tanto se a gente fosse para o primeiro rei, capítulo 14, a gente ia ver que reis bons estavam expulsando os sodomitas, estavam matando os sodomitas, reis maus, os sodomitas estavam vindo. Tinha um caso até no qual os sodomitas estão com a casa ao lado da casa de Deus. Então eles estão tentando entrar na religião, tentando entrar próximo aos cristãos, o joio no meio do trigo. Um ambiente onde eles vão poder ter acesso a crianças, a talvez recursos financeiros, no caso de falsos profetas. Então, só para a gente concluir esse tema, vamos para Apocalipse 22. Qual é o fim de todo verdadeiro sodomita, de todo verdadeiro reprovado, de todo cão? O que vai acontecer com eles? Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Então, novamente, irmãos, aqui não está falando que qualquer pessoa que comete homicídio, ou feitiçaria, ou fornicador, porque a gente tem exemplos de cristãos que fizeram essas coisas. Mas a homossexualidade não tem. Do início ao fim.
Não tem um que mudou, que se arrependeu, que se converteu, um zoófilo, um pedófilo, um falso profeta. Então, nós temos que entender que existem essas pessoas. E a posição, irmãos, é de Salmo 139, de não ter comunhão, de não orar, de não evangelizar, se você tiver certeza que essa pessoa odeia a Deus. Alguém tem algum versículo que vem em mente, alguma coisa para falar, alguma dúvida?